Olá família, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Wellington Santos e seja bem-vindo mais uma vez aqui no Libermídia Brasil e eu quero te convidar desde já, faça um favorzinho para mim, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender, estudar todos os dias a palavra de Deus, pelo menos de segunda a sexta comigo, mas de sábado e domingo fica por tua conta, sei que, né? Você que aí cuide de poder estar ali centrado, buscando e entendendo a palavra de Deus. Então faça isso enquanto tomar meu golinho d'água aqui. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu? Bom, meus amigos, retornando aqui, vamos então falar sobre tudo aquilo que analisamos na aula de ontem, que foi muito importante. Então, se você está aqui, é a primeira vez que você está junto comigo aqui, vou te pedir um favor. Nesse momento, ó, eu estou olhando para os céus, nesse momento, aqui na janela da minha casa. Peço para que você faça um favor, uma gentileza, de dar um pause nesse vídeo e voltar para as aulas anteriores, tá? Lá para o início, introdução ao livro de 1 Tessalonicenses, senão você vai ficar perdido e uma coisa que eu não quero que aconteça é que você fique perdido no meio do caminho, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós vimos a aula de ontem falando um pouco sobre a liderança, né, do apóstolo Paulo, falamos ali sobre o método de ministério, né, sobre os frutos da sua jornada como um missionário, como um apóstolo. E agora nós vamos continuar falando do apóstolo Paulo, né, de como ele exerceu esse trabalho de ser o mordomo da casa do Senhor, o mordomo da graça, o mordomo da igreja. E eu convido para você ler junto comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Hoje, mais 3 versículos e aí a gente vai encerrar, tá bom? Peço para que você também pegue um caderno, sua agenda e lápis para poder anotar todo o material que você tem aí no estojo para anotar essa aula junto comigo hoje. Beleza? Então vamos lá, olha só o que diz no versículo 4, 5 e 6. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele, o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês sabem bem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Olha que essa aula de hoje aqui, a de ontem já foi um pouquinho mais pesada, essa aqui vai ficar um pouquinho também pesada, porque o trem vai vir com força aqui pra gente nesse entendimento de hoje. Então, vamos destacar alguns pontos importantes desses versículos que nós acabamos de ler aqui e entender ali o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com tudo aquilo. Então vamos lá. Paulo foi um obreiro aprovado diante de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero que você destaque aí no seu caderno, tá? O que nós vimos aqui no versículo 4. Paulo foi aprovado por Deus, por isso Deus lhe confiou o evangelho. O verbo aqui está no aspecto contínuo, que sugere que o escrutínio de Deus não é, por assim dizer, um vestibular único, de uma vez para sempre, para seus servos, e sim um processo continuamente operativo daquilo que hoje em dia poderia ser chamado de controle de qualidade. Bom, aqui é uma situação muito bacana. Existe um livro chamado O Impacto da Santidade, do pastor... Ih, rapaz, esqueci o nome dele. Do Luciano Subirá, olha só, O Impacto da Santidade de Luciano Subirá, que inclusive nós vamos fazer aqui um clube da leitura e o primeiro livro que nós vamos estudar vai ser esse livro dele, Impacto da Santidade. E aí, gente, esse livro fala de 3 níveis de santificação. É a santificação inicial, que é a santificação da qual nós entregamos a vida para Jesus, passamos pelo batismo, a santificação progressiva, que é a santificação diária, né? A minha vida diária com Deus, a minha vida, o meu devocional, as minhas decisões, as minhas atitudes, a minha busca por ser semelhante a Cristo e, perdão, a santificação final. E o que seria isso? É quando o nosso corpo deixará de ser esse corpo mortal para ser então o corpo glorificado, o corpo lá de Adão e Eva no início, antes de pecarem. Então, aqui nós vimos que essa aprovação, esse obreiro aprovado, ele era uma aprovação diária, era alguém que estava buscando essa aprovação diante de Deus, essa santificação progressiva que nós vamos entender quando passarmos então para a leitura do livro. A palavra grega dedokimás meta
utilizada por Paulo para aprovado era usada no grego clássico com o sentido técnico de descrever a pessoa aprovada como alguém passível de eleição para um cargo público. Então o apóstolo Paulo estava colocando esse texto aqui, essa parte do versículo 4, aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por ele o evangelho, ele está dizendo que alguém que passou por uma eleição, foi votado, chegou em primeiro lugar e ali não havia nenhum tipo de fraude, né? Eu não vou falar essa palavra, senão pode ser mais ainda excluído aqui do canal. Mas ele não passou por nenhum processo de fraude, foi qualificado por Deus para pregar a palavra. Perdão, amados, ainda estou com essa tosse, me perdoe, de vez em quando ela vai tentar voltar, mas eu vou tentar segurar ela aqui. Então vamos lá. Então ele tinha essa ideia de que ele fora aprovado por Deus para anunciar o evangelho de Cristo. Paulo tinha não apenas a revelação, mas também a aprovação. Ele não somente viu Jesus, ele não somente teve um encontro com Deus, ele também teve a revelação de Deus para aquilo que ele iria viver. Amém? Deus o qualificou, Deus atestou para ele ali a missão, a incumbência de pregar o evangelho aos gentios e também sofrer por causa do evangelho. Ele possuía o conteúdo glorioso do evangelho de Deus e uma vida reta diante do Senhor. Sua pregação era respaldada pela sua vida e seu ministério foi plantado no solo fértil de uma vida piedosa. Vida com Deus precede ministério para Deus. A vida é a base do ministério e precede ao ministério. Então, o que isso é importante para a gente entender? Que a tua vida diária, a tua colocação diária diante do Senhor, a tua vida, né? A tua vida na busca com Ele, seja na reflexão da palavra, na oração com Deus, na vida diária, nas suas decisões, a forma como você apresenta Jesus a pessoas. Não estou dizendo aqui de você pregar o Evangelho, mas é uma vida que demonstra que você vive o Evangelho. Esse é o verdadeiro evangelismo nosso dos nossos dias. Então, essa decisão, esse estilo de vida, ele precede a tua aprovação. Ele precede o início da tua jornada para com Deus, para com as pessoas, para a missão que Deus tem na sua vida. Tá comigo aí, gente? Sim ou não? Vocês conseguiram captar? Então vamos lá. A maior prioridade do obreiro não é fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com Deus em sua obra. Marcos capítulo 3, no versículo 14, diz assim: escolheu 12, designando-os como apóstolo para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Então Jesus chama os apóstolos para caminhar com ele, para andar com ele, para se identificar com ele, para depois então eles começarem a pregar o evangelho. Vida com Deus é a base do trabalho para Deus. Na verdade, Deus está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós vamos fazer. Essa é a verdade. Só que quando a gente começa a observar o cenário do mundo à nossa volta, as pessoas estão mais preocupadas em ter resultado, em fazer para ter resultado e muito menos preocupadas com aquilo que elas são. Não é? A gente já ouviu muito falar sobre isso, sobre ter, fazer, ser, né? Eu não sei qual é a nomenclatura disso tudo, mas o que é importante a gente entender no cenário evangelístico, num cenário cristão, de santificação progressiva, né? Lembrando aqui que nós vamos estudar sobre esse livro, é o fato de ser como Jesus. É o fato de estar como Jesus. É o fato de apresentar às pessoas um cristão autêntico, verdadeiro. Lembra do que eu falei lá no início das nossas aulas de 1 Tessalonicenses capítulo 1, de que não basta uma igreja ser só uma igreja boa em teologia, uma igreja boa na doutrina, se ela não é uma igreja boa na prática, se não é uma igreja que demonstra ou que revela para as pessoas a característica de Cristo, o caráter de Jesus. Então não adianta a gente ter uma igreja que tem muito estudo, muito conteúdo, mas as pessoas elas acabam não refletindo isso. De antemão, também não adianta ser uma igreja que é totalmente voltada, né, para poder fazer a obra de tal e tal e tal, mas também tem um conteúdo raso das Escrituras. O que eu tenho falado aqui é que a igreja precisa aprender a viver em equilíbrio.
estar equilibrada. Isso faz toda a diferença na tomada de decisão, na forma como nós vamos apresentar Jesus às pessoas. Não há um outro meio de você fazer com que a geração conheça Cristo, senão através do nosso testemunho diário. Amém? Então, já vimos aqui que Deus está mais interessado em quem você é do que no trabalho que você está fazendo. Então, aqui entra aquela palavra ativismo. E muitas vezes essa palavra ativismo entra nas nossas vidas quando começamos a fazer coisas... Gente, me perdoa. É chato para mim ficar tossindo, tá? Talvez para você aí, porque o microfone está bem aqui embaixo, talvez esteja bem alto aí, mas eu peço perdão mais uma vez. O ativismo ele é um problema na igreja porque ele nos transforma em exímios religiosos, grandes religiosos, mas muitas vezes essa não é uma situação positiva dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família espiritual. Então nós precisamos nos manter sempre equilibrados. Uma boa teologia, uma boa intimidade com Deus, eu busco caráter com Deus, eu busco ter uma vida com Deus. Então se eu andar em desarmonia com isso, eu acabo tendo a desequilibrar essa jornada e aí eu acabo não apresentando o evangelho de verdade para as pessoas. Paulo pregava para agradar a Deus e não a homens. Ele não pregava o que o povo queria ouvir, mas o que o povo precisava ouvir. Isso aqui é legal, né? Ele não pregava para entreter os bodes, mas para alimentar as ovelhas. Muito legal isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes coloca aqui, né? Ele não pregava para entreter os bodes, mas para alimentar as ovelhas. A pregação da verdade não é popular, mas é vital para a salvação. Amém? Então, o que a gente vê aqui? Vivemos num mundo de entretenimento. Vivemos num mundo onde tudo vai dar certo. Vivemos num mundo onde, no final... Vivemos num mundo onde... Vivemos num mundo onde o evangelho virou uma coisa muito fácil de se vender. É fácil vender o evangelho. O evangelho de hoje, o evangelho do Kleber Lucas, é o evangelho facílimo de vender. Porque tem muita gente querendo viver o nível de vida de Kleber Lucas. O evangelho de Leonardo Gonçalves é um evangelho lindo de se viver. Porque tem muitas pessoas que querem viver no nível do evangelho Leonardo Gonçalves. O evangelho de Priscila Alcântara é um evangelho lindo de se viver, porque é glamourizado, você está com programa de televisão, você está na rede, você está no hype, e todo mundo quer viver esse tipo de aparência. Só que o evangelho de verdade, o evangelho de Cristo, ele não é assim. É o que nós vimos aqui, Paulo não pregava para os bodes, ele pregava para alimentar as ovelhas. Ele não estava disposto a agradar a homens, ele estava disposto a agradar a Deus. E agradar a Deus é você olhar para essa geração e dizer que a forma como eles estão vivendo vão levá-los para o inferno. É simples assim. A forma como eles estão conduzindo a vida deles vai levar para o inferno. Obviamente, existem muitos meios de você poder alertar essas pessoas na graça, no amor. Eu não estou dizendo que você chegar no ônibus e falar, quem está aqui cometendo pecado vai para o inferno e se você não considerar a sua vida, desgraçado, vai cair na tua cabeça. Não, eu não estou dizendo isso. Existem meios para que o evangelho seja anunciado de maneira amável, com bondade, com sinceridade, e com compaixão, empatia, que vai trazer transformação às pessoas. Mas também nós não podemos fechar os nossos olhos para aqueles que querem e que tratam o evangelho como algo qualquer. Né? Romanos capítulo 1, lá a gente vê o que fizeram com a verdade de Deus. Eles trocaram a verdade de Deus para viver uma vida em imoralidade sexual, para viver uma vida imoral, uma vida sem caráter. Então nós temos que ter todo o cuidado do mundo para pregar o evangelho. Porque eu não estou aqui para agradar a homens, mas a Deus. Eu não estou aqui para fazer com que a minha página da Liber Mídia Brasil tenha mais de 1 milhão de inscritos. Se isso acontecer, glória a Deus. Eu estou vendo que eu estou chegando no caminho certo, onde pessoas que estão dispostas a ouvir a verdade, né, e a verdade não é minha, a verdade é o que está na palavra. Eu não estou trazendo para vocês aqui nada novo. Tudo está na palavra. Amém? Eu não estou trazendo algo aqui que, olha, o Wellington ele acabou de receber isso do monte de Deus. Não, é o que está na palavra. Eu estou trazendo conteúdos simples para você entender o nível de evangelho que você quer viver. Se você quer viver um evangelho profundo ou um evangelho raso.
Agora, o evangelho raso, ele te dá dinheiro, ele te dá fama, te dá status, ele te dá influência, ele te dá poder. O poder o poder do mundo. Agora, o evangelho de verdade, ele traz perseguição, ele traz sofrimento, traz dor, mas no fim é glória. É glória de Deus sendo revelada. Eu não estou dizendo que você vai viver na sarjeta, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai poder desfrutar de uma vida boa vivendo a verdade. Uma vida próspera vivendo a verdade. Sendo perseguido, mas no final você sabe que a vitória nos foi dada. A glória do Senhor vai ser revelada através da tua vida. Amém? Você está comigo? Sim ou não? Se estiver comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder. Amém? Então a primeira coisa que a gente viu aqui é que Paulo foi um obreiro... Perdão. Paulo foi um obreiro aprovado por Deus. E o segundo, que Paulo foi um obreiro irrepreensível diante dos homens. O apóstolo Paulo menciona 3 fatores da sua irrepreensibilidade diante dos homens. A primeira delas, ele não era um bajulador. Pronto. A primeira coisa que você vai ver de um grande líder, de um grande pastor, de um grande homem de Deus, ou de um grande gerente da empresa, ou de um grande líder na sua empresa, é o cara que não é bajulador, que não bajula. E você vai ver isso agora com o apóstolo Paulo. A palavra usada por Paulo para bajulação é colaqueia, ou colaqueia, tá? Que descreve sempre a adulação que pretende ganhar algo, a lisonja por motivos de lucros. Então é aquele cara que está, puxando o saco, no nosso português aqui, é o puxa-saco, porque ele está fazendo isso para ganhar alguma coisa. Ele está interessado em alguma coisa. Esse é o papel do bajulador. Esse é o papel do puxa-saco. É o cara que traz uma palavra para ganhar algo. Ele está trazendo uma mensagem para ganhar algo. Ele está vendo que a tua vida está definhando, mas está dizendo, você tem coisa boa para me dar, então eu vou profetizar coisa boa na tua vida. Vou dizer coisas que você queira ouvir. E aí começa a trazer palavras que não são de Deus, que são boas para o coração daquela pessoa no momento, mas não é aquilo que ela precisa, porque muitas vezes ela precisa se corrigir. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Tava ministrando culto, e aí veio uma moça, veio falar comigo, e ela estava diagnosticada com câncer. E ela pediu oração para que pudesse receber a sua cura. E eu, com muita fé no meu coração, eu orei por aquela mulher, e eu comecei a ministrar cura. Eu falei, Deus, o teu sangue derramado na cruz do Calvário nos dê autoridade, poder e autoridade. Eu oro para que essa mulher seja curada, para que ela seja livre desse mal. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, ela precisa liberar perdão para uma pessoa. Eu não vou falar aqui porque pode ser que um dia ela esteja vendo esse vídeo e falar, ele está falando de mim. Não. Deus falou assim, você precisa liberar a vida de tal pessoa para que você possa obter a cura. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para essa mulher? Essa mulher está querendo ter a tua cura, o Senhor está dizendo que ela precisa liberar perdão? Beleza. Terminei a oração, falei, olha, eu creio no poder da oração, da cura e da fé. Mas Deus falou no meu coração, se fizer sentido para você, não me leve a mal, mas Deus disse que Ele pode te curar, mas a partir do momento que você liberar a vida de tal pessoa. E ela começou a me olhar com o olho arregalado, e eu não sei, ela foi embora, ela não falou nada, ela foi embora, eu não sei se ela foi curada ou não, eu só sei que Deus me mandou trazer aquela palavra para ela. Uma outra situação que aconteceu na minha vida foi que era aniversário da minha esposa, e a gente estava numa congregação, numa igreja. Na época a igreja era num bairro Alto dos Passos, ali em Juiz de Fora, e era no 2º andar, e no 3º andar estava tendo o aniversário da minha esposa, isso mesmo. E aí veio um casal, uma pessoa, e falou comigo, olha pastor, eu trouxe essa amiga aqui para a igreja, ela quer conversar com o senhor. Aí eu falei, beleza, eu não conhecia aquela senhora, aquela jovem, quer dizer, e aí ela veio falar comigo que o marido dela, ela pegou o marido dela vendo vídeos, como é que eu vou falar isso para não tomar alguma coisa na tela? Um vídeo de cenas, você entendeu, né? E aí ela falou, nossa, eu acho aquilo ali, eu acho um motivo para que eu vou me separar dele, eu gostaria de saber qual a sua opinião. Aí eu falei assim, caramba, meu Deus do céu, que pepino. No aniversário da minha esposa, terminou o culto, e essa pessoa tá me falando com isso, eu nem conheço, não sei a vida dela, não sei como é que é o relacionamento dela com o marido, né? Ela pegou ele vendo vídeo, né, de cenas ali e tal, o que eu vou falar para ela? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, ela tá vindo aqui para ter uma aprovação de algo que ela tá querendo. Ela estava esperando um estopim, ela estava esperando um catalisador
para tomar essa decisão, porque o casamento dela vive em crise. E eu falei para ela, olha, eu preciso dizer uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus está me direcionando a falar para você perdoar o teu marido. Perdoe ele. Converse com ele. Talvez eu não sei o que está acontecendo. Ela tinha me contado uma história dele, uma história bem triste, que ela pegou ele e tal, começou a cuidar dele. Falei, você não sabe o que está acontecendo para ele poder estar tomando aquela decisão. E eu não sou o seu pastor. E ela era de uma outra igreja. E ela foi lá, talvez, falar, acreditando que eu iria dizer sim para ela. Eu falei, e eu não sei o que você conversou com o seu pastor, eu não sei qual é a intimidade que vocês têm com a sua liderança, mas eu não posso dizer nada para você além de perdoe o seu marido, porque existem meios para a reconciliação e restauração de casamento. Se isso estava acontecendo na tua vida, então é que talvez esteja faltando alguma coisa. Ela foi ficando com raiva, com uma cara meio indignada, e aí ela não falou mais nada comigo, deu as costas e foi embora. Então muitas vezes, por que eu estou trazendo isso? Muitas vezes a gente precisa dizer algo que Deus está colocando no nosso coração. Porque às vezes a pessoa te vê como pastor, te vê como líder e fala assim, olha, ele é um jovem, ele é uma pessoa muito do bem, então ele vai trazer uma palavra que eu quero. E muitas vezes não é isso que ela precisa. Ela precisa ouvir a verdade, liberar perdão, reconciliar, reparar as coisas que estão erradas no casamento. Estou dizendo que ela estava 100% certa e que ele estava 100% errado. Eu estou dizendo que num casamento, na nossa vivência, a gente sabe que existe a versão da mulher, existe a versão do homem, existe a verdade. E que muitas vezes houve um desajuste para que Deus possa intervir e trazer a solução. Óbvio, existem situações extremas, coisas que estão fora da nossa realidade, que eu não quero trazer aqui, tá? Mas estou dizendo que há momentos em que Deus quer trazer a correção, quer trazer a reforma no casamento, e as pessoas muitas vezes estão optando pelo caminho mais fácil, tá bom? Então, nós não estamos aqui para bajular, fazer alguma coisa para obter algum lucro, algum movimento. O apóstolo Paulo não fez isso e não é isso para isso que a gente foi chamado. Então, bajulador é aquele que fala uma coisa e sente outra. Ele tem a voz macia como a da manteiga e um coração duro como uma pedra. Ele tem palavras aveludadas e uma motivação ferina como uma espada. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 7, no versículo 6. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse é o papel do líder bajulador. E é o que mais nós temos por aqui. É líder, é cantor, e eu sei que você não é assim, tá bom? Então havia plena sintonia entre o que Paulo falava e o que ele sentia. Tá? Paulo apresenta o seu testemunho diante de todos. Né, ali, como sabeis, né, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, e aí a gente começa a ver também os demais versículos que acabam trazendo e traduzindo isso, tá bom? O que nós já lemos, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, 5 e 11, vai anotando aí, capítulo 3, versículo 3 e 4, e capítulo 4, versículo 2, versículo 5 e, aliás, 4, versículo 2, perdão, e capítulo 5, versículo 2. E ele também dá testemunho diante de Deus. Deus disso é testemunha. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Deus é testemunha da vida que eu estou vivendo. Deus é testemunha do evangelho que eu estou anunciando para os senhores. Aleluia. Amém? Então nós vimos, ele não era um bajulador. Segunda coisa, ele não era um mercenário. Olha, a palavra grega pleonexia, traduzida por ganância, indica a cobiça de todos os tipos e, portanto, o desejo de despojar outras pessoas daquilo que lhes pertence. Paulo não pregava para arrancar o dinheiro das pessoas, mas para arrancar-lhe do peito o coração de pedra, a fim de receberem um coração de carne. Paulo não tinha interesse, nós vimos na aula passada, de obter lucro, de ganhar dinheiro, de ficar milionário. Até porque, né? Se a gente observa a vida do apóstolo Paulo, o cara foi preso, foi açoitado. Onde ele ia juntar o dinheiro? Onde é que ele ia construir a sua casa, os seus bens, guardar os seus bens? De alguém que, vira e mexe, estava preso. Vira e mexe, ele estava passando algum perrengue, algum tipo de perseguição. Então, não fazia sentido para a vida do apóstolo Paulo ser alguém que estava buscando no evangelho um meio para ter lucros, para ficar milionário, para ficar rico. Amém? Não fazia sentido para ele. Perdão, não estou dizendo pela enésima vez que isso é errado. Pastor, então você está dizendo
que buscar riquezas, buscar lucro, ter a minha empresa, né, alcançar ali uma cifra muito bacana na minha conta bancária. Estou dizendo que isso é errado? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O dinheiro, eu já falei numa aula anterior, o dinheiro ele é o acesso nosso, é o acesso para que eu possa ter as coisas, pagar as coisas, abençoar pessoas, ele é um acesso. O dinheiro ele precisa ser o nosso servo, eu não tenho que ser servo do dinheiro. Mas para o apóstolo Paulo não fazia sentido ele ter uma vida visando lucro, porque ele, vira e mexe, estava sendo preso, estava sendo torturado, e obviamente, né, não tinha o porquê dele buscar tudo isso. Então, o apóstolo Paulo, ele não era, de maneira alguma, alguém que estava vivendo pelo dinheiro. E olha, ele trabalhava, ele tinha o seu sustento, ele comprava as coisas. A palavra de Deus diz, ele era alguém que trabalhava. Mas, nesse caso, na vida dele, do apóstolo Paulo, não fazia sentido, porque ele sabia que de uma hora por outra ele estaria preso e poderia morrer. Beleza? Fechou? Bacana? Meu peito aqui, viu, né? Tomara que você não tenha escutado aí. Bom, vamos lá. E para terminar, ele não era um megalomaníaco. Paulo não pregava para alcançar a glória e o prestígio humano. Não andava atrás de lisonjas humanas. Ele não buscava prestígio pessoal nem a glória dos homens. Ele não dependia desse reprovável expediente, pois sabia quem era e o que devia fazer. Então, ele não precisava bajular para ser bajulado. Ele não precisava de dinheiro, porque ele tinha um objetivo. E ele não era o cara que buscava uma glória. Apesar dele ser hoje, para nós considerado, né, um dos grandes nomes, grandes protagonistas bíblicos, por conta das cartas das quais ele escreveu, isso não fazia dele alguém que, olha, eu no futuro serei, né, as pessoas vão me endeusar porque por minha causa tem várias cartas. Não, ele não pensava na glória dele, ele estava menos, o que trazia menos preocupação para Paulo era quem ele era. Tanto é que muitas das suas cartas ele dizia, eu sou a Paulo, o apóstolo chamado por Cristo. Ele usava o seu nome primeiro, ele não tinha aquela de, olha, meu nome, você tem que me chamar de pastor, você tem que me chamar de missionário, você tem que me chamar de reverendo. É reverendo fulano, é pastor fulano, é profeta fulano. Não, ele não estava preocupado com isso. Ele sabia que a maior qualificação do cristão é ser filho. Gente, isso é extraordinário. A maior qualificação para Paulo era reconhecer em Deus a paternidade e ver que ele era o filho, cara. Era filho. Quem você é? Eu sou o pastor, reverendo, apóstolo, bispo Wellington. Não, eu sou filho de Deus chamado Wellington. Ah, mas o que você faz? Ah, Deus me chamou para pastoreio, Deus me chamou para apostolado, Deus me chamou para profecias, Deus me chamou para evangelismo, mas eu sou filho. A minha qualidade é de filho. A minha função é de apóstolo, de obreiro, enfim, de empresário, de médico, de contador, né, de empresária, de engenheira. É a sua função. Mas a sua função, você foi qualificado para isso. Mas a sua essência, você é um filho e uma filha. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação. Ele se via dessa forma como filho e ele estava pouco se lixando, né, para aquilo que as pessoas pensavam dele, se ele iria ser glorificado ou não. Olha só, mais uma vez, não buscamos reconhecimento humanos, quer de vocês ou quer de qualquer um. Ele não estava buscando like, gente. Ele não estava. Se Paulo tivesse hoje, ele não ia estar buscando like. Meu Deus, quantos likes eu tenho? Quantos seguidores eu tenho? Eu preciso comprar mais seguidores. Eu preciso, sabe? Eu preciso trazer um assunto polêmico agora. Pá! O verdadeiro evangelho. Conheça as igrejas, 5 igrejas que não prestam. Pronto. Conheçam 5 pastores que não prestam. Conheçam 5 cantores que não prestam. Uau! Aí ele bota aquele título bonito, né, na thumb. E aí todo mundo começa a clicar. E aí clica. Uau! Eu tô tendo muitos seguidores. Uau! 500 mil seguidores. Uau! 1 milhão, 2 milhões. Não, Paulo não estava pensando nisso. Paulo tinha o interesse de pregar o evangelho. Esse era o único foco do apóstolo Paulo. E esse deve ser o único foco teu e o único foco meu. Pregar o evangelho. Se você vai ter seguidores no Instagram, no YouTube, legal, bacana. Mas Deus te chamou para ir e fazer discípulos. E o que é discípulos? É alguém que toma consciência. Vamos lá. Eu tomei consciência de que eu sou parecido com Cristo.
eu prego a Cristo, eu vivo Cristo e eu quero formar discípulos para que eles também vivam Cristo, sejam semelhantes a Cristo, assim como eu sou. É assim e nada mais. Jesus precisou de alguns homens para transformar a humanidade. E tem gente achando que precisa de 10 milhões de seguidores, de 100 mil seguidores, para mudar alguma coisa na sua vida. Gente, não se esquece, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo, por favor, para quantas pessoas você puder. Afinal de contas, estamos aqui numa grande reforma para fazer do Evangelho de Cristo o Evangelho de todos nós. Amém? Um abraço, Deus abençoe, não se esquece, tá, gente? Tamo junto! Um abraço. Pô, eu gosto de falar, né? Eu gosto de comentar, mas tudo bem. Valeu, tchau.